Livro do Evangelho de João, no capítulo de número 2, no verso de número 13. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Após confeccionar uma sorte de cordéis, expulsou todos do templo, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as suas mesas. Então disse aos que vendiam pombas: tirai estas coisas daqui, e não transformai a casa de meu pai em um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer isto? Jesus respondeu e disse: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás ele em 3 dias. Jesus, porém, referia-se ao templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que lhes havia dito isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Levanta a palavra de Deus para o céu. Fecha os teus olhos aí agora. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Soberano Deus e eterna glória, Deus de poder, Deus de maravilha. Pai, aqui está a tua igreja, meu Pai, nas tuas mãos. Aqui está a tua palavra, aqui está a minha vida, meu Pai. Pai, eu venho clamar e pedir ao Senhor aqui nesta noite, ó Pai, a tua graça, o teu poder, a tua unção, a tua virtude, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero clamar pela vida da tua igreja, meu Pai. Pai, eu não sei a necessidade da tua igreja, eu não conheço, ó Pai, mas o Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de ouvir a voz do Senhor aqui nessa manhã. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, a tua graça, meu Pai, para que ao abrir da minha boca venha sair palavras direcionadas do trono do Senhor, meu Pai. Pai, eu quero pedir ao Senhor que, se for falar de mim mesmo aqui em cima deste altar, meu Pai, que o Senhor anula, que o Senhor bloqueie a minha voz, a minha vida aqui em cima deste altar, Pai, mas que o Senhor venha fazer a tua vontade, venha manifestar o seu poder, venha manifestar a sua glória, meu Pai. Pai, venha derramar a tua unção sobre a vida do teu povo aqui nessa manhã, venha derramar a tua graça através da tua palavra, meu Pai. Oh, Espírito Santo, dai-nos a tua direção, fala comigo, fala conosco aqui nessa manhã, meu Pai, porque nós precisamos, nós necessitamos, carecemos ouvir a tua voz aqui nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Desocupa as tuas mãos, aplauda e engrandeça o nome de Jesus. Vai mandando glória e vai adorando o nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Irmãos, preste atenção. A palavra de Deus nos revela, aleluias, como eu de costume tenho eu, por falar pela palavra de Deus, que não é por muito falarmos que seremos ouvidos. E o reino dos céus, ele não consiste em palavras, mas em virtude. E a palavra de Deus aqui nessa manhã vem nos trazer uma lição muito grande. A palavra de Deus aqui nessa manhã vem nos trazer uma lição que nos inspira um caráter de conserto, de confiança, de perseverança, de restauração. A palavra de Deus aqui nesta manhã, ela vem nos trazer algo muito importante para a minha, para a sua, para a nossa vida. E quando nós olhamos para o tema, é tempo de restaurar o templo. Aqui nessa manhã, o Senhor, pela palavra dele, eu quero falar acerca de 2 templos. O templo a qual era designado para adorar, o templo este que era designado a prestar, aleluias, o louvor, a adoração, o sacrifício a Deus. A Bíblia fala que certa feita Jesus, ele ia para o templo em Jerusalém, e diz a Bíblia Sagrada que esse momento foi um dos últimos momentos, aleluias, em que Jesus subira ao templo. Só que a palavra de Deus vai nos revelar
Nos 3 livros semelhantes, Mateus, Marcos, Lucas, vai falar acerca da segunda purificação do templo. E João, ele fala acerca da primeira purificação, a qual diz a Bíblia Sagrada que Jesus subindo ao templo, e quando ele começa a entrar no templo, ele vai andando no templo e começa a olhar de um lado para o outro, e ali ele começa, diz a Bíblia Sagrada, que ele vê ali os vendedores, os cambistas trocando ali moedas, trocando a moeda estrangeira pela moeda local. A Bíblia fala que eles vendiam bois, vendiam pássaros, vendiam ali carneiros, e a Bíblia vai nos falar acerca da lei do templo. Quando Jesus ele entra no templo e se depara com a cena, cria uma indignação muito grande na vida de Jesus. Por quê? Porque os que estavam ali vendendo, a Bíblia fala que vinham judeus de longa distância, vinham judeus de outras denominações, de lugares longes, para ir até o templo prestar o sacrifício a Deus. E nós sabemos que naquela época somente podia entrar dentro do Santo dos Santos o sacerdote, a qual intercedia, era o mediador de Deus para com o povo. E a Bíblia fala que os judeus que não eram ali daquela localidade vinham para o templo para adorar. E ali eles chegando ali, os cambistas, os que extorquiam, os que, aleluias, cobravam além daquilo que estava determinado, eles trocavam a moeda estrangeira, a qual chegava para eles, para a moeda local. Para quê? Porque eles trocavam para que os judeus conseguissem comprar o animal para fazer o sacrifício no templo. E ali eles comprando o animal, eles entravam, faziam o sacrifício e voltavam. Só que ali o problema não estava em vender os animais, o problema não estava em fazer o comércio, mas o problema era onde eles estavam fazendo o comércio, era onde eles estavam, aleluias, operando ali naquele lugar. E quando Jesus, a Bíblia fala que quando Jesus entra dentro do templo e se depara com aquela cena, se depara com aquele momento, Jesus ele se indigna. E ali, antes dele fazer alguma coisa, ele faz um chicote, aleluias, um cordel, aleluia. Talvez você vai, mas peraí, Jesus fez isso? Fez. Jesus fez isso? Fez. A Bíblia fala, aleluias, e encontrou no templo que vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambistas assentados. Após confeccionar um açoite de cordéis, expulsou todos eles do templo. Aqui porque essa casa é chamada casa de oração. Saiam daqui porque vocês estão profanando o templo. Sai daqui porque vocês estão profanando a casa de meu Pai. Vocês estão fazendo na minha casa, da casa do meu Pai, covil de ladrões. A Bíblia fala que ali tinha cambistas, e cambista que nós sabemos, ele extorque, ele tira dinheiro, aleluias. E a Bíblia vai nos contar, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que quando Jesus ele ia ao templo para adorar a Deus. E ali quando ele chega, os cambistas vendendo aquele comércio, aquela bagunça toda dentro do templo. E aí eu começo a trazer esta mensagem para o pleno século 21. Eu começo a trazer, aleluias, à tona essa mensagem para o dia de hoje. E aí nós começamos a observar dentro do templo, e detalhe, a Bíblia nos revela que ali faltava poucos dias para a festa dos judeus. Só que a Bíblia vai nos revelar que a festa inicialmente não era a festa dos judeus, a festa era do Senhor. Mas com o passar do tempo, ele já nem mais, até mesmo já reverenciava os mandamentos, já não mais obedecia os mandamentos, e ali agora já não era mais a festa do Senhor, era a festa dos judeus. E quando eu observo essa mensagem, eu começo a olhar para a igreja atual, para a igreja de hoje, e começo a perceber que não é da mesma, não é diferente dos dias que nós vivemos. Quantas das vezes nós inicialmente começamos a fazer alguma coisa para Deus, quando nós muitas das vezes começamos a fazer alguma
alguma coisa para Deus. Aí quando você vê que o negócio está ficando bom, você começa a fazer vigília. Não, eu vou fazer vigília para Deus. Eu vou fazer campanha para Deus. Eu vou orar, eu vou consagrar minha vida. Eu vou fazer tudo para Deus. Só que com o passar do tempo, nós vamos relaxando, nós vamos deixando o negócio andar de qualquer maneira. E aí começa a perder, aleluias, a essência. Já nós não mais lembramos de quem é toda a honra, toda a glória, toda a reverência. Nós já não mais lembramos de quem é toda a graça que vem do divino trono de Deus. Nós nos esquecemos completamente. E quando nós nos damos conta, nós vamos perceber que nós estamos fazendo as coisas para o nosso benefício próprio. É assim o que os judeus estavam fazendo naquele momento. E diz a Bíblia Sagrada que ali Jesus confecciona o chicote. Ali os cambistas praticavam, aleluias, extorsões, aleluias, vendiam os animais. Verdadeiramente era para fazer um sacrifício, só que eles estavam fazendo isso no lugar errado, e ainda mais extorquindo dos que compravam. Aleluias. Quando eu observo a palavra de Deus, eu medito nos dias atuais. Não tem como você deixar de meditar no tempo presente. O que Deus te deu foi muito grande para você vender ela. A graça que Jesus te deu foi muito grande para você vender ela. E entenda uma coisa, Jesus, entenda uma coisa. A Bíblia fala, não naquele tempo, mas nos dias de hoje, que quando Jesus morreu, subiu aos céus, e quando ele expirou na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora nós teríamos acesso livre a Deus. E a Bíblia fala que depois disso, nós teríamos um único mediador, que é Cristo Jesus. O único mediador entre o homem e Deus é Cristo. E algo que me chama a atenção é que nos dias atuais não está sendo diferente, porque muitas vezes o homem, a mulher que se diz ser homem de Deus, cristão, que carrega o nome de cristão, de evangélico, muitas das vezes usa, aleluias, eu vou falar, Jesus, Arabacandarabasúbia calamanarácia, Tequebia candurábia laçúbia. A gente sabe que o único mediador, ou seja, o único que nos dá acesso a Deus, é Jesus. Repita comigo: Jesus. E nós sabemos que tudo que não se refere ao nome Jesus, isso se torna condição humana. Nós sabemos que a única coisa que nos leva até a Deus é Cristo. Só que nos dias em que vivemos, nós vemos tantas coisas, irmão. Olha, pega a vassoura ungida que Deus vai te dar vitória. Pega o sabonete da unção. Ei, meu irmão, o único mediador entre você e Deus é Jesus. O único que pode te dar graça, o único que pode te dar unção, pode te dar unção, pode te dar unção, pode te dar graça, força, renovo, libertação. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é a Trindade Santa. Calavassúbia. O único que pode mediar entre nós e Deus é Jesus. Se passar disso, é condição humana. São coisas que o homem cria para, aleluias, atrair uma grande multidão. Mas quando você vai ver para benefício próprio, aleluia, é tempo de restaurar o templo. Camanturábia. Então disse Jesus aos que vendiam pombas: tirai essas coisas daqui e não transformai a casa do meu pai em um mercado. Eles estavam transformando a casa de Deus em um mercado, em um comércio. E no livro de Mateus, Marcos e Lucas, João, ele já vai falar de uma maneira mais agressiva. Ele vai falar: olha, não transforme a casa do meu pai em casa de um covil de ladrões. Não transforme a casa do meu pai. Não é eu que digo, é a palavra de Deus que está nos revelando. Não
Aleluia. E muitas vezes não fazemos só da casa de Deus de mercado. Muitas vezes fazemos da casa de Deus de playground, de parque de diversões, de sala de bate-papo. Eita, Pai. O povo naquela época já tinha perdido a reverência. E o que me chama mais atenção é que os cambistas, os que estavam vendendo, tinham a consciência que eles estavam profanando o templo, mas esperou Jesus chegar com o chicote para expulsá-lo eles. Ei, meu amado irmão, antes que Jesus chega para te dar a correção, antes que Jesus chega para te dar o chicote, irmão Bruno, chicote é para bater, tem um cajado, o cajado é para ensinar, é para guiar. Mas irmão Bruno, Jesus vai bater? Aleluia, a Bíblia fala: examina pois o homem a si mesmo. E aí muitas vezes nós começamos a examinar a nossa vida. Só que quando nós examinamos a nossa vida, aí nós temos a consciência que estamos profanando, que estamos errando, que estamos pecando, que estamos contrariando a vontade de Deus. Mas mesmo assim continuamos fazendo. Por quê? Porque está agradando a carne, está espancando a carne, está fazendo o que agrada a carne. Mas é momento de nós mortificarmos a carne e começarmos a operar pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Santo é o nome de Jesus. Então disse, ou melhor, então seus discípulos lembraram-se que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Olha o que Jesus falou. Eles lembraram do que o salmista deixou registrado lá no Salmo 69:9. Ele diz: olha, aleluias, diz assim: olha, pois o zelo da tua casa me consome, e as afrontas, ou seja, as ofensas, caíram sobre mim. 69:9 de Salmos. Aí os discípulos se lembraram do que estava escrito, ou seja, no livro de Salmos. E quando eles se lembraram, eles disseram: olha, o zelo da casa de Deus me devorará. Ou seja, o zelo da casa de Deus está me consumindo, está me destruindo. Era o que Jesus estava passando naquele momento. E o salmista ele completa ainda: olha, as ofensas, as afrontas daqueles que estavam profanando, estavam consumindo. Ei, meu amado irmão, aí eu quero entrar neste tópico da palavra de Deus: zelo pela casa de Deus. Repita comigo: zelo pela casa de Deus. O zelo da casa de Deus me consome. E os que afrontam, os que ofendem ao Senhor, estão se voltando para mim. E muitas vezes nós, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, estamos ofendendo o nome de Deus, estamos transgredindo a lei de Deus, estamos fazendo errado. Ei, talvez você fale: mas irmão Bruno, tenha certeza que antes da palavra ir para a igreja, ela passa pelo altar, passa pelo pregador. Quem prega aí sabe disso. Antes da palavra ir para a igreja, passa pelo pregador. Aí quando nós ouvimos Deus falar: olha, o zelo pela minha casa me consome, o zelo pela casa de Deus me consome. Aí eu pergunto para nós aqui nessa noite: será o que estamos fazendo para zelar da casa de Deus? Como eu havia dito no início, eu quero falar de dois templos. Eu quero falar deste templo de 4 paredes, a qual é designado para adorar a Deus o Todo-Poderoso. E depois eu quero falar de um templo mais especial ainda. E quando nós viemos para o templo, nós viemos para... Quando nós viemos para o templo, nós viemos para adorar. Só que muitas vezes não vemos isso.
como Jesus estava entrando, e quando ele começou a entrar no templo, ele viu os cambistas lá na mesa, trocando as moedas, alguns vendendo pomba, outros vendendo os bois, outros vendendo carneiro. Aleluia. Imagine, irmãos, tenta imaginar comigo a cena de Jesus lá dentro daquele templo. O templo era pequeno, e detalhe, eles estavam vendendo no templo onde que era o pátio dos não-judeus, ou seja, eles estavam tomando espaço que nem era deles. Aí Jesus chegou, virou as mesas para cima, expulsou todo mundo, falou: tira tudo aqui. Aqui na casa do meu pai não é lugar de bagunça. Aqui na casa do meu pai tem que ter reverência. Este lugar será chamado casa de oração. Chamado casa de oração. É onde você vai para conversar com Deus. Não é lugar de comércio, não é um playground, não é um parque, mas é onde você presta reverência ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Santíssimo, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Aleluia. Talvez vamos imaginar: mas peraí, o que fulano vai falar de mim? Mas se eu corrigir o homem lá é grandão, a mulher lá é grandona, a mulher lá tem status, tem nome. Eu vou chegar para ele e vou falar que ele está errado. Ei, Jesus te deu autoridade, o Espírito Santo habita em vós, abraço e candarábia, o Espírito Santo de Deus está em vós, e ele te chamou para pegar as palmas novas, para bater de frente com o pecado, para denunciar as obras da carne. Jesus, ele veio para desfazer as obras da carne. E algo que me chama a atenção na vida de Jesus, ele falou conosco: olha, eu vou para o meu pai, mas eu vou deixar, eu vou mandar alguém, e esse alguém se chama Espírito Santo. Canturabia, aquela súbia. E ele diz: olha, as obras que eu faço, vocês vão fazer maiores do que a minha ainda. E aí muitas vezes nós olhamos para nós, na nossa condição humana, e vemos o quanto somos miseráveis. Nós muitas vezes carregamos o nome de crente, mas está longe a palavra de Deus. Ei, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamentos. E aí eu quero falar da atitude de Jesus. Eu quero falar da atitude de Jesus. Sabe que hoje na nossa condição, o que Jesus estava fazendo lá naquele dia, será que, seja sincero, será que verdadeiramente você teria coragem de fazer? Quando ele estava profanando o templo, fazendo coisa errada, Jesus chega e joga as mesas para cima, joga tudo no chão, pega o chicote, some daqui. Eu imagino a indignação de Jesus, irmãos. Eu imagino, aleluias, a indignação que Jesus teve naquele momento. Não pense que você que Jesus falou: olha, saiam daqui, jogou as moedas, olha, a minha casa do meu pai é chamada casa de... Você acha que ele falou assim a si mesmo? Você acha? Quando ele viu o templo sendo profanado, você acha que ele falou mansinho? A Bíblia fala para sermos mansos como a pomba e prudentes como a serpente. Mansos como a pomba, prudentes como a serpente. Aleluia! Aí muitas vezes, quando nós pregamos, você pregador, quando você prega, quando você ora, quando Deus te usa pela misericórdia, porque é somente pela misericórdia de Deus. Ei, meu amado, quando eu olho para a pessoa de Jesus,
Eu olho para nós hoje, e muitas das vezes nós temos, pela simplicidade, pela humildade, e pregamos, oramos, muitas vezes pregamos aquilo que está enquadrado dentro da Bíblia Sagrada, e muitos escribas e fariseus, os sábios entendidos, começam a questionar, começam a falar, assim como fizeram com Jesus. Ei, quando Jesus falou para nós seguirmos os passos dele, ele falou para seguirmos os passos dele. Não é fazer uma coisa ou outra e deixar o resto de lado. Não, é para seguir os passos dele. Nós temos que exalar Cristo na nossa vida. Se você prega, prega como Jesus, anda como Jesus, siga como Jesus, fale como Jesus, tenha atitude como Jesus. Aleluia! Ande como Jesus. Aleluia! Porque muitas das vezes o homem vai olhar para você e vai falar: mas espera aí, quem é ele para pregar? Ei, quando eu digo pregar, é para falar aquilo que o Espírito Santo de Deus devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós já perdemos a sensibilidade do Espírito Santo de Deus uma vez, mas sabemos quando Deus está falando, quando Deus não está. Não sabemos em discernir quando Deus está falando e quando Deus já não está. E aí, quando eles olharam para Jesus, aí muitas vezes nós pregamos na humildade, na simplicidade, aquele irmãozinho lá que prega, aquela irmãzinha que prega, que ora com fervor, que fala até errado, em vez de falar Jesus, fala Jesus. Aí muitos questionam, muitos devem falar: aquilo ali, ei, não sabendo, você pode falar errado, pode não ter aleluias, louvado seja o nome de Jesus, pode não falar bonito, pode não falar bonito, mas está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. É como dizia o apóstolo Paulo: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas. Ah, meu Deus do céu, não consiste em palavras persuasivas, ou seja, da condição humana. Ai, Jesus, mas consiste na autoridade e no poder. A minha palavra não consiste em palavras persuasivas, não consiste em palavras persuasivas, mas em autoridade e poder. Sabe o que é a palavra persuasiva? Aquela palavra que convence rapidamente, aquela palavra que atrai facilmente uma pessoa. E o apóstolo Paulo dizia: olha, a minha palavra não consiste em palavras persuasivas. E aí muitas vezes, quando nós ouvimos a voz de Deus e absorvemos, nós entendemos tudo que Deus está falando conosco. Nós conseguimos captar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está testificando, o Espírito Santo de Deus está confirmando, o Espírito Santo de Deus está falando. Aleluia! E aí eu quero falar acerca do templo. O templo criado para adorar a Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele foi perseguido, foi morto, ou aliás, foi preso, humilhado, cuspido, foi crucificado. E no momento da sua crucificação, no primeiro dia, a Bíblia fala que à tarde, Jesus na cruz do Calvário, ele inspirou. E quando ele inspirou, diz a Bíblia que a terra se fez escura. E lá dentro do templo, o mesmo templo que Jesus passara para expulsar os que profanavam o templo, porque, como eu havia dito, dentro do templo tinha o lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos era como se, vem cá, irmão Zaqueu, é como o irmão Zaqueu fosse um sacerdote. Ele está aqui dentro do santo dos santos, e eu era a pessoa a qual ia pedir alguma coisa, ia designar alguma coisa para Deus. Aí eu pegava
o cordeiro ou o animal e sacrificava a Deus, falava: olha, eu preciso que você intercede a Deus para mim por isso, isso e isso. O sacerdote santificava, entrava dentro do templo, dentro do Santo dos Santos, logo após o véu, e adorava a Deus e falava com Deus para interceder pelo povo. E ali diz a Bíblia Sagrada, amém, Deus abençoe. E na Bíblia Sagrada a Bíblia fala que assim sempre foi, até no momento de Jesus na cruz, porque eram sacrificados o cordeiro, e o sacerdote intercedia pelo povo. Só que agora o cordeiro que desceu do céu, o verbo que estava com Deus e era Deus, o Deus Emanuel que dissipou de toda a sua glória, desceu agora à terra para fazer como um homem, para morrer, para sofrer, para padecer na condição humana pelos meus e os seus pecados. A Bíblia fala que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Só que quando ele estava aqui, o sofrimento dele na cruz do Calvário, tem pessoas que acham que Jesus não sofreu muito. Ele sofreu porque ele era Jesus, ele suportou. Ei, meu amado irmão, naquela época, pessoas também eram sacrificadas, pessoas, aleluias, que transgrediam a lei, que roubavam, que assassinavam, eram também penduradas na cruz. Ou seja, ele morreu como um assassino, como um malfeitor. E não pense você que Jesus ele sofreu um pouquinho, porque ele era Deus. Jesus ele era 100% Deus e 100% homem, mas a Bíblia Sagrada fala que ele se desfez de toda a sua glória. Ele tinha todo o poder e autoridade como Deus, mas ele estava aqui em condição humana. Então todas as dores que você sofre, ele sofreu. Toda a dor que era para você, para mim, para nós, ele sofreu. Toda a humilhação que era para mim, para você, para a igreja, ele sofreu. Então não pense que Jesus sofreu pouco, porque ele sofreu a beça para que eu e você tenhamos vida hoje. E diz a Bíblia agora que o dia se faz noite. O véu que separava o Santo dos Santos para o lugar santo, o véu se rasga de alto a baixo. Agora o lugar santíssimo já não precisava mais do sacerdote para interceder pela igreja. Agora já não precisava mais do sacerdote ir lá fazer o sacrifício para interceder por povo. Sabe por quê? Porque o sacrifício da cruz do Calvário já estava sendo feito. O sacrifício do cordeiro que desceu do céu já estava sendo feito. E agora o véu do templo se rasga de alto a baixo. E agora temos livre acesso a Deus. Agora temos livre acesso ao Pai. Não precisamos mais de pedir ninguém para interceder por nós. Nós mesmos hoje podemos interceder, falar com Deus diretamente. Ei, meu Deus, que coisa linda. Ei, meu amado irmão, se você observasse a palavra de Deus e começasse a meditar como Deus quer que nós meditamos, você vai entender, aleluias, o tamanho do privilégio que eu e você temos hoje. Ei, era somente o sacerdote, ou seja, homens preparados, santificados, que poderiam falar diretamente com Deus. Só que quando Jesus ele veio, ele morreu na cruz do Calvário para a remissão do meu e o seu pecado, foi para que eu e você tivesse acesso a Deus. E agora, como eu havia dito antes no início, já não precisava mais o homem mediar entre você e Deus. Agora só existe um mediador. Há somente um mediador entre vós e Deus, que é Jesus Cristo Nazareno. Ele é o mediador. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Há um único mediador. Não é fulano, nem beltrano, nem ciclano. É Jesus. É um que pode nos dar acesso à Nova Jerusalém. É um que pode nos conceder a salvação. É através de Jesus. Aleluia. Tem muitas pessoas que falam: eu creio em Deus, mas não creio em Jesus.
Assim como muitos judeus nos dias atuais. Não, eu creio em Deus, mas Jesus não. Jesus é simplesmente um homem que veio e morreu na cruz do Calvário, assim como qualquer outro. Aleluia. Mas a Bíblia nos fala que Ele veio. A palavra de Deus, o manual que Deus nos deu, nos revela claramente que Ele foi o Cordeiro para salvar a humanidade da morte. E se nós observarmos a palavra de Deus, nós vamos ver o privilégio. Muitas vezes nós não temos mais força para orar, muitas vezes não temos nem a mesma vontade de orar, de falar com Deus. Não sabemos nós o tamanho do privilégio que Deus nos deu quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando Ele morreu e o véu rasgou, isso significava que agora todos tinham livre acesso a Deus e poderiam interceder quando quisessem. Aí muitas vezes, ao invés de nós aproveitarmos a oportunidade que nós temos e termos livre acesso a Deus para falar com Ele quando quisermos, não fazemos muitas vezes menção disso. Meu irmão, não deixa passar a oportunidade de falar com Deus hoje. Aonde você estiver, aonde você for, fale com Deus. Não estou falando para você fazer, ore. Ah, irmão Bruno, mas eu estou no meu trabalho, como é que eu vou ficar orando Deus ali? Ei, você não precisa de abrir a tua boca. Ora em espírito, continue falando com Deus constantemente. A Bíblia fala para orarmos constantemente, orarmos sem cessar, mas não quer dizer que você tem que ficar falando ali todo momento. Deus quer que você também ore em espírito. Quando nós ouvimos a palavra de Deus falar, olha, orai sem cessar, aí você acha que tem que ficar lá 24 horas. Oh, aleluia, irmãos. Quando Deus fala para orarmos sem cessar, é para estarmos sempre em espírito de oração, em espírito de vigilância, para estarmos sempre conectados com Deus, independente se estamos no trabalho, em casa, na rua, na escola, aonde quer que seja.